período de outono e inverno, cuide somente das sementes e das raízes, para depois, de novo, quando soar os primeiros trovões da primavera, a chuva volta. Estou me referindo à chuva, porque a chuva lembra a chuva de graça que da cruz cai sobre nós. O sangue do Cordeiro. A multidão agitada, a multidão dominada pela fúria e pelo desejo de vê-lo morto, gritava: caia sobre nós e sobre nossos filhos o sangue dele. Os sumos sacerdotes hoje dizem: é melhor que um só morra por todo o povo. E ele morreu. Hoje contemplamos a sua cruz, recordamos a sua morte, a sua paixão, a sua entrega definitiva sobre nós. O evangelista João caprichosamente insiste ao longo de todo o evangelho: Jesus tinha plena compreensão da realidade que chegara. Aí no seu folheto, no seu livreto, na página 73, no versículo 4 diz assim: depois da trama dos sumos sacerdotes, dos soldados, Judas, o destacamento que vem para prendê-lo no Horto das Oliveiras, no versículo 4, no começo do texto do Evangelho diz: então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: a quem procurais? A quem procurais? Também hoje Jesus se apresenta a nós, Ele mesmo desejoso de que nós estejamos conscientes da nossa hora, que nós também, pela autoridade e pelo poder da fé, alcancemos o discernimento e a iluminação, para sermos mulheres e homens sempre conscientes de tudo o que acontece em nossa vida. Ter fé é ter discernimento entre o que Deus fala e os acontecimentos da vida que decorrem, você saber se posicionar, se colocar, se antecipar. Não são umas realidades que te açoitam de surpresa. Quando você alcança o melhor, pode dizer: graças, porque Deus me abençoou e eu respondi à bênção de Deus, eu fiz a minha parte, esse resultado bom que veio é fruto da minha acolhida e dos meus esforços. Mas também quando vêm os acontecimentos ruins, os mais difíceis, você, consciente de tudo o que acontece, sabe dizer: o plano de Deus é infinitamente diferente desta realidade, mas eu, porque escuto meu Senhor, eu sei a minha hora. Eu sei o enfrentamento dos acontecimentos. Descendo nessa mesma coluna aí do texto que vimos, olhe lá um pouquinho mais abaixo, no versículo 11. Depois de relatar a cena do diálogo com o destacamento que quer prender Jesus, Pedro, no versículo 10, Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu um servo do sumo sacerdote. Sumo sacerdote que tinha servo, cortou-lhe a orelha, o nome dele era Malco.
Versículo 11: Então Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Guarda a tua espada na bainha. Esta expressão de Jesus, não vou beber o cálice que meu Pai me deu, no rito de cerimônia de uma casa judaica, quando iniciava um almoço ou um jantar, de novo a imagem da mesa, para quem estava na celebração de ontem. Quando todos se sentam à mesa para uma refeição, na casa de um judeu, o chefe da casa, o dono da casa, se levanta e caprichosamente, ele enche a taça de todos os convivas, enche, até mesmo fora do padrão da etiqueta que a gente tem hoje, que comumente a gente não põe nem até a metade da taça, é para menos, para não sinalizar pressa. Mas na cerimônia de uma refeição comum na casa de um judeu, o pai, o dono da casa, enche a taça até quase transbordar, como que acolhendo os convidados, lhes diz que aqui o meu coração abre para acolhê-los, para fazer transbordar o coração de vocês, como essa taça transborda, para que a nossa convivência e alegria ao redor dessa mesa se prolongue por muito tempo. A taça, portanto, que Jesus diz a Pedro: não vou beber o cálice que meu Pai me deu, remete à relação de amor e de afeto de Jesus com o dono da casa. E diz: eu vim a este mundo para enfrentar essa missão e não vou fugir dela. Arcarei até as últimas consequências. A minha missão, eu não fujo dela. Guarda tua espada na bainha. É para dizer a mim e a você também, que para nós vivermos a nossa missão, nós não a viveremos à custa de espadas, de violência. Nós viveremos a nossa missão à custa de um beber do cálice do amor com que o Pai nos amou e nos deu. Sempre que pesar as aflições, o cansaço, as provações mais terríveis de nossa vida, nós nos recordaremos, nas piores dificuldades, nas mais pavorosas tribulações, como nos melhores momentos, nós nos recordaremos do barulho do Pai enchendo até a taça transbordar, para dizer a você, meu filho, minha filha, eu dou-te o dom do meu amor e da minha alegria. Passe a página 74. O diálogo de Pilatos com Jesus. No versículo 35, aí na primeira coluna da página 74. O enfrentamento de Pilatos com Jesus. No versículo 35, Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu, juntos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Meu reino não é deste mundo, meu reino não é daqui. Guarda tua espada na bainha, Pedro. Discípulo de Jesus não luta com armas. Discípulo de Jesus luta com a graça e o dom do amor que recebe na taça transbordante. Faz-me a taça transbordar, cantamos no Salmo 22. Discípulo de Jesus, segue-o sabendo
que a ordem das coisas de quem o segue não é regida pelo critério deste mundo. O critério da força, da violência, da moeda, do mercado, inclusive da moeda e do mercado que domina de tal sorte que transforma pessoas em mercadoria. Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Quantos nós sabemos neste mundo insano, assustador e perverso se tornam mercadorias para serem vendidos no mundo como escravos do prazer erótico e pornográfico do mundo? E quantos desaparecidos que a única suspeita que corre é para o comércio e tráfico de órgãos mundo afora. Viramos mercadoria porque queremos impor também na lógica da fé o critério dos reinos deste mundo, e o reino de Jesus não é daqui. Olhar para Jesus traspassado, morto na cruz, e contemplar nele a ação suprema. E agora eu convido os irmãos e irmãs a um salto no texto. A imagem de Adão, criado e solitário no Éden, Deus fez vir um forte torpor, um sono profundo em Adão, tirou-lhe a costela e dela fez a sua companheira Eva. Hoje também Jesus conversa conosco, apresentando-nos a nova Eva, que ele, o novo Adão, gera no mistério de sua encarnação, no mistério de sua vida de Senhor e Mestre, no mistério de sua morte e ressurreição. Página 75, versículo 25. Antes de Jesus apresentar o grande lamento, tenho sede, e encerrar com tudo está consumado, esta cena extraordinária das mulheres e das duas mães. Encontramos aí o versículo 25, perto da cruz de Jesus, leiamos. Estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Espere um minutinho. 3 mulheres, o que lembra? O Monte da Transfiguração. Jesus conversando com Moisés e Elias. Jesus com Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração estavam Pedro, Tiago e João. No Monte Calvário estão outros. Estão as mulheres, Maria, sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Versículo 26. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. E continue dessa hora em diante. O discípulo a acolheu consigo. Antes, e aí é propriamente a última cena. Versículo 28 diz: depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse. De novo, Jesus sabendo. O evangelista João, o último evangelho a ser escrito, caprichou rigorosamente no seu estudo e na sua pesquisa para escrever o seu evangelho, para corrigir todas as barbaridades que já existiam no final do primeiro século, de acharem que Jesus era uma mera vítima. E o evangelista João diz: não, ele é sujeito da paixão.
Ele oferece sua vida. Ele dispensa a proteção, a espada de Pedro. Ele enfrenta, ele sabe, ele assume. Depois disso, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Depois de dar a nós, órfãos da primeira mãe, Eva, e do primeiro pai, Adão, Jesus regenera-nos espiritualmente, dando-nos sua mãe santíssima, dando-a para a igreja. O discípulo amado representa todo o discípulo e toda a igreja. Ele dá sua mãe à igreja, mas também dá a igreja à sua mãe. É o último ato de Jesus antes de morrer. Deu-nos Nossa Senhora como mãe, a nova Eva, que gerou o próprio autor da vida, que gerando-o no seu ventre, dando-lhe todo afeto, todo amor e todo líquido de suas entranhas no seu útero e no seu seio para amamentá-lo, agora, depois de dá-la ao discípulo, reclama: tenho sede. A sede de Jesus é a sede de todo homem e toda mulher. Este é o mergulho mais profundo que Jesus iniciou nos evangelhos, como no dia do batismo, quando chegando perto de João Batista, ele dizia: eu que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? E Jesus diz: deixa como está, é preciso que se cumpra toda a justiça. A justiça que Jesus precisava cumprir era mergulhar no mistério da realidade mais cruenta do homem e da mulher, ir ao extremo da nossa realidade, para que Ele mesmo, a partir do lugar mais distante em que nós nos encontramos de todos, de tudo e até de Deus, a nossa dor, a nossa solidão, o nosso sofrimento, a nossa morte, Ele pudesse fazer o que fez por nós. Vem brevemente na segunda leitura, na página 72, número 5, encontre lá. É maravilhosa essa teologia. Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Brada, por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Temos um sumo sacerdote que entrou no céu, por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas. Leiam. Pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Por isso, ele mesmo é capaz de se compadecer de nós, porque ele mesmo foi provado em tudo. Essa sede, esse grito, tenho sede, é para apresentar ao Pai, na carne dele, no corpo dele, oferecido no altar, na oferenda que ele apresenta no altar da cruz. Ele apresenta não uma sede de uma boca seca no flagelo da cruz somente, mas por seus lábios ele apresenta ao Pai a sede e a secura de nossa alma sem Deus. Por isso ele inicia um processo de gerar-nos primeiro com a sua mãe, a nossa intercessora, a Santíssima Virgem Maria. Eis aí tua mãe, ela cuidará de vocês, para que vocês progridam no caminho da fé. Por isso, antes de gritar, tenho sede, e tudo está consumado, deu-nos sua mãe, para que, volte lá ao Evangelho, para que
na página 75. Depois de gritar: tenho sede, havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, Entregou o Espírito. Entregou o Espírito. Antes de entregar o Espírito nas mãos do Pai, entregou-nos o último presente enquanto vivo. Deu-nos sua mãe. E assim que termina de entregar o Espírito, morre. E ao morrer, Ele nos oferece a segunda mãe. Ele nos oferece... Maria é aquela que nos gera, intercedendo por nós, pelo nosso progresso na fé. Depois de dar-nos aquela que intercede por nós, Ele nos gera aquela que vai ser a mesma mãe, autora de nossa gestação na fé. Versículo 31. Era dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Agora vem a segunda mãe. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, leiam. Não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Vamos contemplar a cruz. Um soldado abriu-lhe o lado, atravessando com uma lança. O lado de onde tirou a costela de Adão para fazer Eva. Ele é o novo Adão, e do seu lado atravessado, ele deixa ser tirado a sua esposa, a igreja, a segunda mãe. Antes de morrer, ele nos dá a mãe dele como mãe intercessora de todos nós. Assim que morre, Ele nos dá uma mãe que vai nos gerar no seu útero da fonte do batismo da água batismal, a igreja. Ao sair daqui sangue e água, representa exatamente a igreja que recolhe seu sangue e sua água para fazer nascer os novos filhos pela graça do batismo e alimentá-los como mãe pelo sacramento da Eucaristia. A água é o batismo, o sangue é a Eucaristia. Daqui deriva, curiosamente, a segunda maternidade. Nós terminamos com o relato da paixão, contemplando a extraordinária manifestação do Pai. Ele começa a conversa dizendo: por acaso não vou beber o cálice que meu Pai me deu? Começa falando do Pai e termina dando a mãe e gerando a segunda Eva, a igreja, a nossa mãe espiritual. Não é maravilhoso? É maravilhoso isso. Portanto, irmãs e irmãos, não faça uma permuta. Tem muita gente que vive a sexta-feira da paixão com uma dó de Jesus como se ele fosse um coitadinho e vítima. Se vier chorar daqui um pouco na hora do beijamento, não venha chorar de dó de Jesus. Não substitua o agradecimento pela dó. Ele é sujeito dessa entrega. Ele é que deu a sua vida por nós. Ele não é digno de dó, de sentimentalismo nosso. Ele é digno de receber de nós a nossa gratidão
o nosso louvor e para o resto da vida sair da igreja dizendo: temos uma mãe que recebemos ao pé da cruz, Nossa Senhora que vai conosco para nossa casa, cuida e intercede de nós em nossa vida na casa, mas temos uma mãe que nos gera nas águas do batismo, nos educa, nos forma, nos capacita e qualifica, e nos alimenta com os divinos sacramentos, e faz de nós homens e mulheres tomados de uma graça, para sermos mulheres e homens como a imagem da samaritana, que não leva mais um cântaro no ombro como escrava carregando água, mas ela é o cântaro. Nós somos a partir daqui, não um povo para chorar de dó de Jesus, mas um povo para agradecer Jesus. Amém? Agradecer. O chorar põe a gente numa atitude passiva, dizendo: não posso fazer nada. É muito grande o que ele fez. O agradecer põe a gente numa postura ativa. Exatamente porque é grande demais o que ele me fez, eu não posso fazer outra coisa em minha vida senão dar-me em oferta de amor em tudo o que eu for viver, na minha casa, no meu trabalho, na escola, no mundo. Amém? Portanto, preparemo-nos. Agora, eu queria que, a partir dessas duas mães, uma ao pé da cruz e outra do alto da cruz, do seu próprio corpo, do seu lado traspassado, a Mãe Maria Santíssima e a Mãe, a Igreja. Tome comigo de volta a segunda leitura da carta aos Hebreus, número 5, na página 72. O versículo 16 diz assim: como é que nós devemos aproximar-nos hoje da cruz? Versículo 16 da segunda leitura: aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Aproximarmos-nos hoje da cruz e beijá-la é aproximarmos-nos do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. A hora que precisar, a graça estará como graça, pronta e disposta para nos alcançar. Olhe para a cruz, contemple. O profeta Isaías, na primeira leitura, diz: olhe para a cruz. Ele era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele tapávamos o rosto, tão desprezível era que não fazíamos caso dele. Versículo 4 diz: a verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. A dor dele é a nossa dor, a enfermidade dele é a nossa. Diz ainda o profeta Isaías no texto de hoje: mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Pega aí para você ler isso na página 71. Está no versículo 5. Você tem que guardar isso para o resto da sua vida. Para mãe e pai, vô e vó que entra dentro da igreja, olha, passa perto de Jesus na cruz, olha a criança espantada com isso e pergunta: o que é isso, o que é isso? Eu já disse isso tantas vezes na minha pregação. E pai e mãe, vô e vó que não sabe responder o que é isso para uma criança, o profeta Isaías te responde, e guarde isso para o resto da sua vida. No versículo 5:
Vamos ler bem pausadamente. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. O preço da nossa cura. Irmãs, irmãos, na conclusão da primeira leitura, na página 72, diz uma coisa extraordinária. No último versículo, diz assim: por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte. Encontraram aí? Sim. Encontraram? Sim. Página 72, na conclusão da primeira leitura, meu povo. Versículo 12. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Leiam, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Isso aqui é para dizer para mim e para você que aquela desculpa esfarrapada que nós utilizamos, eu até queria ser melhor, mas não dou conta, isso já desmentiu no século VIII a.C. Esse texto é para dizer para você que, olha, as condições para você ser um valente seguidor dele já foram providenciadas. Agora você acolhe e vive ou não. Acabou. Amém? Amém. Cessou. A partir daqui é ou dá certo ou dá certo. Acabou. Esse negócio de que eu não dou conta, eu até queria, mas não tenho dom, não sou capaz, eu até tinha vontade, mas o meu temperamento, a partir daqui não tem temperamento, não tem modo de vida, não tem herança de como era meu pai e minha mãe que me influenciaram, não tem situação de tribulação e de provação que me fizeram ficar desse jeito amargo. A partir daqui, a punição a ele imposta era o preço da nossa paz. Contado como um malfeitor, na verdade ele resgatava o pecado de todos e intercedia a favor dos pecadores. Pronto, acabou, cessou, encerrou o tempo de dizer que tem um mal, tem um capeta, tem um demônio, tem um olho gordo de alguém que me impede de dar certo na vida. Se não está dando certo, é porque você não escuta a voz do Senhor. E eu termino com a frase poderosa de Jesus no Evangelho, na página 74, no versículo 37. Ele conclui dizendo assim: eu nasci e vim ao mundo para isto. Na conclusão, na fala de Jesus, falando com Pilatos, tu dizes, eu sou rei. Eu, se referindo a ele, eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, diga forte, escuta. Se você está enfrentando dificuldades para dar conta da sua missão, de viver o amor com que Ele inaugurou como possibilidade para você viver, o que está te faltando não é uma benzedeira, não é uma mandinga, não é uma poderosa reza para tirar o olho gordo, ou o capeta ou o mal, não. Ele já pagou o preço da sua libertação. Se tem alguma dificuldade te dominando e te impedindo de seguir a Ele como valente seguidor, é porque você não escuta a voz dEle. Pare de escutar a voz sua, do seu orgulho, das suas ideologias, da sua mentalidade atrofiada,
nos pensamentos dos reinos deste mundo, das armas, do poder da guerra, da violência, do dinheiro, do poder da corrupção, da mentira, da manipulação. Tire de você essas outras vozes e devolva a você a única voz. Se você é da verdade, não diz que você é um praticador defensor da verdade, diz que você é um escutador da voz dele. Amém? Amém. Se não há escuta, a explicação do nosso fracasso está nisso. Eu não tenho feito outra pergunta a não ser essa para todo mundo que eu atendo. A pessoa entra na sala, começa a desabafar os sofrimentos, a primeira pergunta que eu faço: como é que você reza? O que é rezar para você? A pessoa começa a explicar, eu falo: não quero que você conte para mim o protocolo de reza. E aí ela conta, eu falo: cadê a qualidade e a disciplina da escuta? Cadê o seu zelo para escutar a palavra de Deus, ao menos alguns versículos todos os dias? Se não há, essa semana mesmo eu disse para vários, se não há escuta da palavra com o tipo de mundo que nós vivemos e o tipo de realidade que você enfrenta, essa rezinha sua é melosa, é bonitinha, mas é igualzinho um atleta que vai treinar sem ter se alimentado direito. Aos primeiros 10, 15 minutos que começou o exercício, o corpo esmorece porque não está nutrido. A dificuldade no enfrentamento da sua vida, do seu casamento, da sua família, do seu trabalho, para superar e não se deixar ser manobrado pelo esquema horroroso, nojento, da violência, da raiva, da mentira, da corrupção, da picaretagem que rege o mundo. A sua dificuldade é proporcional à sua indisciplina na escuta do Senhor. Escute-o, que Ele moldará em você uma imagem de um homem, de uma mulher novos, nascidos do seu lado traspassado. Amém? Amém. Incline a sua cabeça. Feche os olhos. E não faça outra coisa agora a não ser agradecer. 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 Dizer a Ele só isso: eu te amo, Jesus. Obrigado pelo preço que o Senhor pagou. Obrigado, Jesus. Eu te